Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 11. Capítulo 11 de Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 11 de Mateus. Nós vamos ler a partir do verso 25. E nós vamos destacar outros 3 versículos também na sequência. Por aquele tempo, verso 25 do capítulo 11 de Mateus diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, mas as revelaste aos pequeninos. Olha só, ocultação e revelação. Ocultação e revelação. Conhecer ou não conhecer. Escuro, claridade. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Agrado de Deus de escurecer e esclarecer. Agrado de Deus de ocultar e de revelar. De trazer trevas e trazer luz. Tem muitas coisas que agradam a Deus, inclusive ocultar. Mas sobretudo, revelar. Deus não tem problema nenhum, Deus se agrada com tudo aquilo que Ele acha que tem que acontecer, justamente para ocultar para uns e revelar para outros. A questão é, aonde nós estamos encaixados, sobre qual cenário, qual é a visão que Deus tem dado para você, de entendimento ou de não entendimento. E Jesus está dizendo assim: graças te dou, ó Pai. O filho agradece ao Pai por conta da ocultação e da revelação. Verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão ninguém conhece o Filho senão e ninguém conhece o Pai senão e aquele a quem o Filho o quiser. Está dizendo assim, em outras palavras: se o Pai quiser revelar Jesus para você, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Certo? Isso pode ser por meio de Jesus também. Eu vou me revelar aqui, mas alguns não vão me entender, não vão me compreender como filho de Deus. Por isso que no Antigo Testamento, aqui até então para os judeus, era a fonte de inspiração para eles, de segurança espiritual e religiosa. Irmãos, eu vou dar um tempinho aqui, antes de nós entrarmos nessa pregação, que eu acho que eu falei um negócio aqui. Irmãos que nos visitam pela primeira vez, eu gostaria que você erguesse a sua mão. Eu não quero levar bronca depois. Quem nos visita pela primeira vez, irmãos? Aqui do meu lado direito, do lado esquerdo dos irmãos, tem um casal. Quem mais que nos visita pela primeira vez? Aqui também no meio, no centro, aqui na frente, mais um casal. Quem mais nos visita pela primeira vez? Vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Sintam-se amados. Os irmãos que estão do lado aí, dá uma mão, um abraço, qualquer coisa aí, dizendo sejam bem-vindos. Nesse ambiente de ocultação e revelação, presta atenção, no ambiente de ocultação e de revelação, acontece a revelação e a ocultação da pessoa de Jesus. Vamos lá. Os judeus tinham as escrituras,
eles entendiam isso, eles tinham a Torá, eles tinham os escritos do Antigo Testamento, os profetas, a lei e os profetas, os salmos, e tudo isso já previa, pré-anunciava o Messias. E quando o Messias vem para justificar toda essa compreensão teológica dos judeus pela Torá, pela lei e pelos salmos, presta atenção, quando isso acontece de revelar quem é o Messias, parte desses judeus, parte desse povo não consegue enxergar em Jesus o Messias. Logo para eles está o que? Oculto a revelação. E fala de quem? Para quem que Deus oculta? Para quem que Deus se agrada a ocultar a revelação do Filho? Aos sábios instruídos. Meus irmãos, tem muita coisa nesse mundo que por conta dos sábios e dos instruídos que dominam esse mundo, eles acham que conhecem alguma coisa sobre Deus. E quando conhecem alguma coisa sobre Deus e acreditam, não porque eles conhecem de fato, porque existe um povo que crê nele. E só de saber que esse povo crê nele é uma ameaça para esses sábios e instruídos. Eles tentam ocultar aquilo que é narrado verdadeiramente pelas Escrituras. Nós teremos muitas coisas daqui para uns anos para serem descobertas daquilo que você acha que sempre ensinaram para você teoricamente. E você vai acabar descobrindo que tudo é uma mentira. Os ímpios, eles não têm compromisso com as Escrituras. Os ateus não têm compromisso com as Escrituras. Os que não querem Deus não têm compromisso com as Escrituras. E o pior, tudo bem, eles não têm compromisso com as Escrituras, e pior aqui é que os judeus, alguns fariseus religiosos tinham compromisso com as Escrituras, mas faltava-lhes o quê? A revelação. A pior coisa na vida cristã é caminhar, é saber que eu tive encontro com Jesus, mas eu entrei num caminho escuro. Mas Jesus é escuro? Não, eu parei de querer conhecer as Escrituras, ter intimidade com Deus, de andar no caminho de Deus, e eu fico como um religioso. Eu já caminho como religioso, não como aquele que é pequenino, porque pequenino depende de alguém maior, que o leva de um cômodo para o outro, uma criança desmamada. Por isso que Jesus fala, se vocês se tornaram como uma criança, não tem como vocês entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo como uma criança, você não pode nem ver e nem entrar, diz para Nicodemos. Está dizendo que a relação cristã do homem e da mulher de Deus é uma relação de criança com Deus, de filho e pai. É uma questão de paternidade. Uma relação crítica, muitas vezes, porque os modelos paternos que nós temos é um desastre nas nossas famílias. Os modelos maternos são um desastre nas nossas famílias. E aí, certamente, ao transferir, ou tentar receber a mensagem de que Deus é pai, peraí! Se o senhor for pai igual o meu pai é para mim, vai ficar difícil eu caminhar contigo, pelo menos como Senhor. Eu me coloco como servo, mas não como filho. Eu não quero tanta intimidade assim. Eu te sirvo, beleza, mas não dá para ter tanta intimidade, porque a ideia que eu tenho como pai, o que eu aprendi com o pai, é desastroso para mim. Por isso que Jesus tem que Ele mesmo revelar quem é o pai para você. Meu pai vazou, foi pai até os meus 9 anos de idade. Meu pai, eu descobri que Ele não é o meu Salvador, não é o meu Senhor. Quem é o meu Salvador e Senhor é Jesus Cristo. Eu não sei até que ponto você pode entender aonde você está, num cenário claro, de entendimento, de clareza sobre o teu chamado, e o cenário que Deus está dando uma direção para você, ou se está tudo encoberto, difícil de compreender. Por isso que você está instalado em uma situação de aflição, angústia, porque é verdade, não entender nada gera angústia também no nosso entendimento, no coração. Não basta um lugar apertado,
fisicamente, é preciso muitas vezes ter espaço e liberdade, alívio no coração, alívio na alma, para poder ter espaço, para enxergar e ver tudo o que Deus tem. Deus tem vida abundante, Deus tem achará pastagens, lugar amplo. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, salvação, entrará e sairá, liberdade, libertação, e achará pastagens, provisão, espaço. Por que Jesus está falando isso entre a perícope anterior e a posterior, que nós vamos ler agora? Por que Jesus fala isso? Porque é uma questão de revelação. Para algumas pessoas não vão entender mesmo, e é do agrado do Pai que você não entenda. E eu não quero dizer que você não entenda, que os de fora não entendam, ou se você for religioso, ainda não teve a revelação de Cristo Jesus sobre a tua vida, então você ainda está no âmbito da escuridão, das trevas, sem entendimento nenhum, e potencializado pelo príncipe da potestade do ar, que tem a intenção de cegar o entendimento das pessoas. Meu Deus, por que eu estou falando isso? Muito importante. Eu não quero pregar conceito, irmão. Bíblia. Conceito faz bem a psicologia, a filosofia, a antropologia, as ideologias, isso eles fazem muito bem. Eu estou pregando palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus é o único que pode se revelar para você, e pode revelar o Pai para você. Aqui é uma questão de intimidade paterna. Ele fala dos pequeninos, ele usa o termo ali, justamente os bebês, os pequeninos. Como que se revela um pequenino? Só poderosamente espiritual. Como uma criança pode ser ministrada pelo Espírito Santo agora? Da mesma forma que ele vai aprendendo a olhar para você e reconhecer a tua face. O filho, sabe aquele filho que acabou de nascer, passa uma semana com a mãe, um mês, de repente a mãe, vai todo mundo querer ver o filho, não faz nada. Quando ele vê a mãe, ele dá um sorriso. Como que você tira um sorriso de uma criança de um mês? Porque está próximo, está em intimidade, tem alguém que cuida dela. A comunicação já está instalada. Amém? A comunicação já está instalada. Tem alguém perto dela. O problema é que nós queremos sempre estar distantes de Deus. Então estar longe desse Wi-Fi complica a minha pesquisa nessa internet. As minhas pesquisas sobre achar alguma coisa sobre Deus. Porque eu não acho mais nada, minha mãe não está presente. Talvez a criança nem lembre que o primeiro sorriso que ela deu foi porque ela olhou para a mãe dela, ou para o pai dela. Quando Jesus fala isso aqui, ele fala no ambiente de pecado. Por isso que as cidades citadas anteriormente aqui, fala de cidades que rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Outras cidades rejeitaram, estavam em pecado, como o pastor Jean falou na pregação passada, pecado de Sodoma, que era mais precisamente não o recebimento dos estrangeiros, junto com os comportamentos promíscuos que essa Sodoma exercia sobre os estrangeiros. Aqui fala de cidades no Antigo Testamento que terão menos rigor do que aquelas na época de Jesus, que quando Jesus entrou, fez milagres e eles não creram. Está dizendo assim que a incredulidade a respeito do assunto de Jesus é a pior coisa que pode acontecer com a vida do ser humano. O pior pecado é não crer em Jesus. E aí os que estão me vendo pelas redes sociais, você que não é cristão, a pior coisa é não crer em Jesus Cristo. Porque a pior coisa do mundo pode ser Deus para você, e a melhor coisa do mundo pode ser Deus para você. A Bíblia fala que a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E quando no texto de Hebreus fala assim, quando nós rejeitamos a graça, quando nós rejeitamos o Filho que já apareceu, o Messias que já apareceu, dentro desse contexto aqui, ele já tinha aparecido, ele já vinha como Filho de Deus, os judeus não criam nele, os fariseus não compreendiam ele como Messias. Então Jesus está falando assim, olha, graças te dou, Pai, porque a esses caras foi ocultado pelo teu agrado, então não é culpa deles, é simplesmente porque o Senhor agradou. Mas para quem o Senhor revelou,
é justamente para gerar uma confusão. Como é que pode um inculto ter acertado a resposta mais do que eu, ou saber mais, ou ser privilegiado mais do que eu? Está dizendo assim que, quando nos é revelado Jesus Cristo, porque para quem não conhece Jesus Cristo, vai continuar vivendo uma vida de pecado, no ambiente de pecado, de incredulidade, faz coisas boas, até, vez ou outra, entra lá no quartinho, onde está a árvore do conhecimento do bem e do mal, no escuro, ele entra, né, está aqui dentro, está tudo escuro, e ele está a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui, e ele começa a colher, mas não sabe se está colhendo fruto do bem ou do mal, então ele escolhe o que ele toca primeiro, ele acha que está escolhendo o bem e pega o mal. Essa árvore está aí nas trevas desse mundo, todo mundo está colhendo do jeito que quer, porque não, no mundo de hoje, nas ideologias de hoje, ninguém pode tirar o direito de você, o que você quer ser. No mundo hoje, você não pode falar que ele tem que ser assim, segundo as escrituras, porque é pecado. Pau nesses caras. Eu tenho que falar isso porque quem diz que nós somos é Deus. Quem diz que nós somos é Cristo. Porque desde o princípio Deus criou macho e fêmea. Amém? Arsene, aquele que é preparado para levantar peso. Nós pais estamos levando cafezinho para os filhos na nossa cama, às vezes quando está doente. Teles, aquela que é preparada para amamentar. Cuidado. Muitas mulheres de hoje não querem amamentar, querem só trabalhar. Muitos homens deixaram de carregar pesos, transferiram o peso para a mulher, então a mulher vai trabalhar. Deus tem que inventar um seio para o homem começar a amamentar, na ausência da mulher em casa. Aí onde vem as deturpações. Entenda o cenário. Entenda o cenário. As transformações, falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento de Deus, é duro esse discurso, muito duro, inaceitável, moralista, talvez, mas acaba com famílias, destrói famílias, arrebenta com famílias. Ah, pastor, mas como a gente vai fazer com os de fora? A gente prega Jesus Cristo para eles, porque para os de fora é salvação. Não tem como eu chegar para os de fora e falar assim, ó, você tem que obedecer, você tem que fazer isso. Eles não vão entender, está ocultado para eles. Mas para os de dentro, que já foi revelado, a gente entra no eixo de Deus, amém? Entende isso? É diferente. Os de fora precisam ver que Jesus morreu por eles, os ama, vem, mas o jugo é trocado. O jugo é trocado. O jugo é trocado. A direção é trocada. A provisão é trocada. Verso 28. Vinde a mim todos os que estão e eu vos. Primeiro ponto, vou ser rápido hoje, para não ficar muito nervoso. Primeiro ponto, simples, Jesus é alívio para os cansados e sobrecarregados. Só Jesus é alívio para o cansado e sobrecarregado, amém? Só Ele, não é nem a fala do pastor, no dia da semana aqui, a entrevista com o pastor, nada, só Jesus é alívio para você, amém? Só Ele, então entra no seu quarto, e Ele vai estar lá, e só Ele vai ser alívio para você, amém? Você se sente cansado, sobrecarregado? Então Jesus é alívio para você. É simples. Por quê? Porque no verso 28 está lá um convite e uma promessa. Vinde a mim. Um convite. Para quem? Cansados e sobrecarregados. Qual é a promessa? Eu vos aliviarei. Está aí. Um convite e uma promessa. Então quando a gente vem Jesus, um convite, uma promessa, pode ter certeza, Ele é fiel para cumprir. Por isso Ele se torna alívio para mim e para você. Simples assim. Segundo ponto, só para saber, eu poderia
destrinchar aqui para você, hebraico, grego, mas quando ele fala de cansado aqui, ele está falando de alguém que trabalha muito, exausto, corporal e física e mental. Alguém que fadiga, está dizendo assim, olha, quando você está cansado, copial aqui no grego, cansado, significa, vem de copta, que é golpear. A ideia aqui, do verso 28, 29, 20 e 30, é a ideia que Jesus traz, daquilo que lhes era comum, na vida do campo, da vida agrária, porque Jesus está usando um elemento tão simples, que os instruídos achavam tão ridículo. Por isso que eu falo, os pequeninos aceitam a simplicidade da mensagem, mas os sábios não querem isso, eles querem algo filosófico, algo ideológico, bonito, antropológico. Desculpe, a única coisa, se creres, se confessar com a boca e crer no seu coração, será salvo. É só isso, é só isso. O ladrão da cruz só teve essa chance, não fez vida vitoriosa, não fez face a face, não fez CTC, não, ele só creu e pediu, olha, tem chance para mim? Tem, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, só isso. A gente, por muito tempo, a gente quis saber de muitas coisas. Eu sempre vou falar aqui, eu não preciso conhecer tudo, eu preciso conhecer a verdade. E quem é a verdade? Muitos dos nossos filhos vão arrebentados, sai do segundo colegial e vai para a faculdade. Meu Deus, os meus filhos vão enfrentar isso. Eu já tenho que começar a fazer um descarrego na vida deles, para já ir sem demônio, sem demônio mesmo, sem capeta, literalmente, para não facilitar lá para outros demônios. Ah, beleza, já conheço você. É simples essa mensagem, mas é dura. Aí chega na faculdade, meu Deus, se transforma. E muitos de nós aqui já passamos pela faculdade, muitos aqui despirocaram a cabeça, foram arrebentados e voltaram para Jesus depois de um tanto de tempo. Não foi assim? Não vou pedir para você erguer a mão porque vai ficar feio. Mas sim, muitos aqui foram na faculdade, levaram um pau, sofreram, por falta de despreparo. E eu estou falando aqui dos meus filhos, porque eu não sei, eles vão ser atacados, eles vão ser arrebentados na faculdade. E eu vou ter que sofrer, já estou sofrendo com isso, porque meu filho está querendo sair de casa já. Ontem mesmo eu tive uma traca com ele em casa, cadê ele? Não está aqui, graças a Deus. Além de ir à tarde lá, que foi uma benção, é o trabalho da igreja, ele quis para o Fest em Chapa lá, Japan Fest. Nunca fui lá. Rapaz, cheio de gente, nem eu fui. Rapaz, ele querendo ir, já tinha ido um dia anterior, e eu querendo ficar silêncio em casa, tá? E eu falei que Deus, eu quero entender, sabe, se é o meu conforto, se é, Deus, não quero, aquela briga assim, teu filho vai ser um doido depois, você não deixar ele ir, sabe aquelas coisas do Satanás que sopra, deixa ele ir, ele vai virar um Satanás depois, se você deixar ele ir. Nossa, gente do céu. E eu lutando comigo, lutando, Deus, eu usando vários argumentos para não deixar, e eu podia decidido não deixar, mas enfim, eu levei. Levei. Só Deus sabe. Levei, deixei ele na porta do Japan Fest lá. Foi. Graças a Deus, voltou feliz, voltou com carona, porque eu não queria buscar também. Não queria buscar. Mas já começou, tem 12 anos. Eu falei, está muito precoce. Ah, mas não, os nossos filhos também, pastor, tem 12, tem 11. Ah, o meu tem 9, já está indo, pastor. Meu Deus. E eu estou atrasado, então estou com 12. Tá, beleza, 12 anos. Eu falei, gente, filho, beleza. Deixei ir, foi tudo bem. Voltou são e salvo. Chegou em casa, agradeceu, beleza, graças a Deus, mas eu já estou sofrendo com isso.
Porque tem mais dois. Tem mais dois e tem uma mulher no meio, pior ainda. A menina, velho. Não, vocês vão ver, gente, vocês vão ver. Então assim, eu não estou dizendo que vai ser perfeito, mas o mínimo de misericórdia, Deus. Que da minha parte não há falha para amenizar as decisões erradas dos meus filhos, porque eles são pecadores, certo? São miseráveis. Eu falo todo dia para eles lá em casa: vocês são miseráveis. Mas o mínimo de não omissão minha, tua, nossa, sobre os nossos filhos, para tentar fazer com que eles, pelo menos, porque eu falo assim para eles: filho, olha o temor do Senhor, olha a honra, a obediência. O que é obediência? Eu sempre falo, eles, pai, é aquilo que a gente faz perto do Senhor. Quer dizer, a obediência é aquilo que faz perto do Pai. O que é a honra? É a obediência longe do Pai. O que é temor do Senhor? É saber que Deus está longe com você. Então obedece o Pai de longe, porque Deus está perto. E os três saem. Cada um fala uma coisa. Um já decorou o que é obediência, honra e temor. Eu falei: olha o temor, Deus está muito vivo te vendo, meu filho. Fuja. Aí você pergunta: por que eu sou assim? Exagerado. Talvez porque eu nunca tive filho, estou tendo agora. Caramba, o mínimo. Outra coisa, eu fui criança, eu fui adolescente. A gente peca, a gente desobedece, a gente quer o mal. E os meus filhos não são diferentes. E a gente vê os filhos dos outros também se arrebentando, e a gente vê os nossos filhos se arrebentando também. Então, diante de tudo isso, porque isso cansa, meus irmãos, isso cansa. E onde eu quero encaixar tudo isso? Se nós não tivermos o conhecimento de Deus, que nos dá sabedoria para enxergar, entender os nossos filhos, entender o cenário da nossa casa, das necessidades da nossa casa. E eu estou falando de pecados que já estão perto de nós, não é só lá fora não. Aqui fala de cidades que têm pessoas, que moram em casas, que têm famílias. Será que uma família não poderia ter crido, entre as muitas cidades que rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo, uma família? E é dentro do contexto de quem? De Noé. O mesmo texto aqui me remete a Noé. O que Jesus vai propor aqui no verso 28, 29 e 30 é descanso. E como significa Noé? Descanso. Está dizendo assim que no cenário de muito pecado, no meio de uma geração perversa e adúltera, onde na época de Noé todo mundo não fazia nada de certo, Deus achou graça aos olhos de Noé. Deus viu um homem, viu uma família, alguém que pudesse crer e ser firme, que Deus pudesse contar para construir um projeto que envolvia toda a sua família, até cachorro, animal, todo mundo. E olha que eu não tenho cachorro, nada contra o cachorro. Do mesmo jeito que ele propõe uma madeira aqui, ele propõe madeira para Noé. É da madeira que será feita a arca, e é da madeira que é proposto um jugo. Se você não se negar, tomar a sua cruz de madeira, você não pode me seguir. Tem um mistério aqui que não dá para entrar em detalhes, muito mistério, mas eu quero ler o próximo versículo. E o ponto 2 eu vou rápido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Segundo ponto, Jesus é descanso para a nossa alma. É simples. Por que ele descansa para a nossa alma? Descanso através da submissão, do aprendizado, da mansidão, da humildade. Se você nunca leu, lê depois o processo de amansar um cavalo, um jegue, um burro, qualquer outra coisa. Ele passa por várias fases, é respeitado a idade desses bichos, para começar o processo de amansar. E é duro, difícil, é doloroso para o cavalo. E Jesus traz esse cenário aqui, de campo, para dizer assim: olha, vocês querem ver um agricultor ter sucesso, ou um viajante ter sucesso, nessa jornada de plantação, ou de jornada de viagem? Então, olha para o boi.
Olha para o boi. Se tem alguém que sempre está cansado e sobrecarregado, é ele. Só que você, como dono dele, pode enxergar e aliviá-lo, não torná-lo tanto cansado nem sobrecarregado. E ele chama você para ser gado junto com ele. E eu vou te mostrar por quê. Tomai sobre vós, olha lá, quem fala tomai sobre vós o meu. Então tá, o que é jugo? É aquela madeira, assim ó, que ocupava 2 bois, aqui e aqui. Geralmente, não podia colocar 2 bois, 2 touros velhos, 2 touros experientes, dava pau. Não podia colocar 2 bois, 2 touros novos, ninguém sabia de nada. Geralmente, era um boi experiente com um boi novo, que tinha muita força, certo? Então, quando Jesus fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, está dizendo assim, eu sou o boi, o touro mais forte e experiente, venha você tourinho, e fica aqui do meu lado. Eu estou com você junto no jugo, eu estou aqui, você está aqui do meu lado, e eu vou te ensinar agora, como é que carrega essa vida cristã. Exatamente isso, Jesus fala assim, entra comigo, e veja agora, como é que vai ser a direção e a provisão que eu tenho para você. Se eu pudesse dar um tema para essa pregação, para essa mensagem, uma direção e uma provisão. Está aqui ó, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Primeira coisa, Jesus propõe o jugo dele para você, então você que tem que entrar na dele, não é ele que vai entrar na sua, certo? O jugo dele tem a ver com direção, é aquilo que dá direção para o boi. Jugo é direção. Jugo, em outras palavras, é zigos no grego, que significa une 2 elementos, 2 pessoas, para funcionar como uma unidade. Como os pesos que se igualam numa balança. Se colocar porque une a experiência de um e a força de outro, então você tem força e você tem sabedoria, você tem experiência. Quando isso não acontece, desiguala, logo pesa sempre para um ou para o outro. O problema é que no nosso jugo, a gente está com um jugo que tem um lado vazio, e eu estou levando sozinho, e sempre pendendo para um lado só. Ou eu estou encontrando no mundo, nas coisas do mundo, para levar junto, ou estou carregando tudo isso em cima de mim. A pergunta é onde você tem escolhido, qual é a direção que você está tendo para a sua vida, na área financeira, na área familiar, conjugal, relacional, profissional, ministerial, espiritual, emocional, afetiva. Quais são as direções, aonde você está encontrando, em quem você está encontrando? O convite é de Jesus. Que fonte você supre as suas necessidades? E aí Deus fala assim, você está cansado e sobrecarregado, existe peso desnecessário sobre você. Peso desnecessário sobre você. Então essa primeira coisa, precisa de direção. E aí ele fala assim, ó, se você não entender isso, então você tem que entrar no processo de mansidão e de humildade. Aí é onde entra a questão de Deus pegar você, que você não é sábio, instruído, você é pequenino, porque é desde criança que a gente ensina eles a obedecerem, e é duro para eles. Então entre nesse jugo como se fosse uma criança, dependente de Deus, para aprender a ser amansado, segundo os critérios do amansar, e da humildade, porque ali amansar significa, Jesus, cadê? Praotes, significa força e suavidade. Está dizendo assim, olha, o cavalo é forte, você é forte nas suas decisões, você sempre quer o que você quer, mas eu vou usar a tua força agora para ser suave. É a capacidade que um homem tem para pegar um jegue, um burro, sei lá,
um cavalo com muita força, que nem sabe que tem tanta força, ele é animal irracional, ele sabe que ele pode explodir, ele tem força para dar coice, ele vai em frente, ele pula a cerca, mas ele não tem noção do tamanho da força dele. Então alguém vem de fora, alguém como Jesus, chega e fala assim: eu vou usar a tua força para ser suave. Então presta atenção, é o que Deus está tratando na minha vida hoje. Porque pensa um cara grosso, e Deus canalizar a força que existe aqui dentro, e Deus não quer tirar a força que tem, Deus não quer tirar a força que existe dentro de você, Ele só quer que você seja suave. É a capacidade de fazer com que um cavalo leve uma criança no lombo dela, é a capacidade de domar um cavalo para exatamente carregar uma criança, é saber que você tem uma Ferrari que pode andar 350 por hora, mas você tem que passar numa avenida de 40 por hora, você quer acelerar, você quer fazer do teu jeito, mas Deus te ensina, do lado dele, segura a onda, o jugo aqui é o que segura, porque se eu seguro, você está seguro junto. Qualquer resistência é separação entre eu e você, é crise para aquilo que está sendo carregado, para quem está carregando. A questão é que a gente está medindo força com Deus, e Deus fala: eu sei que você é uma Ferrari, você tem força, mas agora é 40 por hora, agora é do meu jeito, e a gente vai atropelando as coisas. Por isso que a gente briga em casa, com a família, briga com tudo. Às vezes a esposa quer uma coisa, o marido quer outra, o marido quer uma coisa, a mulher quer outra. E se a gente tiver a direção de Deus, quebra o pau do mesmo jeito, tendo ou não tendo, quebra o pau do mesmo jeito. Porque quando você decide e tem paz no coração que é de Deus, a tua mulher não compreende, ou vice-versa. Quando você decide por coisa, vai dar pau do mesmo jeito. Então a questão é assim: já que deu pau do mesmo jeito, do jeito certo, então vamos discutir a situação. O negócio é o seguinte: olha, eu prezo por questões sérias sobre questões financeiras. Eu não quero comprometer minha família financeiramente. Deus não me deu direção agora no meu coração para isso, então eu não vou comprar isso aqui. É muito duro isso, o discurso é duro, mas quando eu vou atender pessoas, a gente vê casais aqui dizendo assim: olha, meu esposo gasta muito, minha esposa arrebenta com tudo, meu cartão, e falha, arrebenta com tudo, família, briga, querem se separar. E aí, eu vou falar do quê? De conceito? Eu estou falando de obediência. Entra no jugo de Deus, deixa Ele dar direção se você pode comprar isso ou não. Amém? É difícil isso? Não é difícil, é libertação. O mundo não entende isso, ele vai comprar o que eles querem. Por isso que é salvação para fora, libertação aqui dentro. Não tem aqui dentro, como fosse lá fora. Aqui muda. Com Deus muda, o jugo é outro, a direção é outra, a provisão é outra. Eu não quero entrar em brigas sem sentido. Se for para brigar, então vamos brigar por sentidos, por coisas que são relevantes. Não vamos fugir. Obrigado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu tento ser prático nessas questões aqui. Não quero filosofar com você, eu só quero que você entenda. Se você está muito cansado e sobrecarregado, então está na hora de você trocar esse cansaço. Dá esse cansaço para Deus, tira essa sobrecarga que está sobre você, passa para Deus. Assim como sempre Deus fala assim: ó, lança para mim toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Fazendo assim, ó, deixa esse fardo aí, esse cansaço, vem aqui, fica do meu lado, agora o jugo que está sobre mim está sobre você. Então vai ser na minha velocidade, vai ser respeitando as placas nessa caminhada. O interessante é que ele fala assim, ele propõe para alguém que não sabe nada. A mateteza, aprender aqui, significa alguém que tem dificuldade de manifestar os seus pensamentos. Gente, pensa uma criança querendo falar alguma coisa para a mãe, ela não consegue falar, então ela chora. O choro dela diz pelo menos 4 coisas: cocô, fome, cólica ou dormir. Não é isso? Até eu aprendi. Se ela não fala assim: eu estou com fome, ela vai chorar. Ela está comunicando alguma coisa.
Aprender para os pequeninos, para os pequeninos. A revelação do jugo e do fardo é para os pequeninos. O convite é para os pequeninos. A revelação desse trajeto na caminhada cristã é para os pequeninos, é para aqueles que se acham crianças. E porque se não for criança, não tem como entrar no reino dos céus. Não vive o reino, o governo de Deus, já aqui, porque o governo está dentro da gente. Gente, o reino já está no nosso meio, o reino está dentro da gente. O reino de Deus é o governo de Cristo dentro de você. Tem muita gente fora do reino. Crente, tem muito crente que está fora do reino de Deus. O que é fora do reino, pastor? Não é crente? Não, continua crente. Ele só está rebelde. É o filho pródigo. No reino é estar dentro da casa do pai, ficando com o pai, entrando no esquema do pai, esperando o pai morrer para ter a herança que ele quer. Mas deixa o pai morrer no tempo certo. O problema é que a gente quer, até que a morte o separe, a gente quer matar o pai, separação, romper os relacionamentos, quer viver a vida do jeito que está. Aí qual é o resultado? Pau. Volta porque está com fome, safado. Volta porque está com fome. E quando volta pensando como servo, não como filho. Porque ele pensa assim, o servo come melhor do que eu estou comendo aqui. E ele volta como servo. Aí é quando ele é surpreendido, aí é o pai. Aí quando recebe pelo pai, o pai recebe ele como filho, não como servo. Bota um anel no safado, bota uma roupa nova nele, e ainda faz um churrasquinho para esse cara. É brincadeira? É a graça de Deus que fez comigo, com você. É isso. Agora a gente vai voltar de novo. Me dá outra parte da herança para eu voltar lá e terminar o que eu não fiz. Fica na casa do pai, amém? Fica na casa do pai, mas entra no esquema do pai agora. Na casa do pai tem uma liturgia. Essa liturgia entra dentro desse trajeto que direção e provisão. Jugo, direção, provisão é o fardo. Vou terminar. Se manso aqui é para ótis, força e suavidade. Quer dizer, eu tenho que me fazer uma força tão grande para ser suave. Eu queria correr muito como cavalo na frente de todo mundo, mas eu sei que tem uma criança aqui em cima, então eu tenho que ir devagar. Eu sei que poderia arrebentar com o cara agora falando tudo para ele, mas eu vou ficar quieto e ser suave. Pensa, Deus está me tratando na minha vida. A vontade na goela. Aí Deus... E Deus não vai tirar a tua força, só que Ele vai amansar você. E Deus faz. Se você está no jugo dele, você entra no ritmo, no cenário dele, porque Ele é o experiente que está do lado. Ele é o boi touro mais velho, experiente, que está junto com você na caminhada. E a gente vai entrar no ritmo dele. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde aqui é tapei-nos. Tapete, está vendo esse tapete aqui, ó? Tapei-nos. Para servir. É para receber pessoas. Geralmente quando você entra lá na casa da pessoa, você faz assim, né? Aonde acumula o quê? Humus, terra. Acumulador de terra. Tapete vem de humus, terra, humildade. Aonde se acumula terra para refazer novamente. Porque é da terra que Deus nos fez. E se Deus nos transformar ninguém nasce humilde, passa por humilhação para se tornar humilde. Então nesse jugo com Jesus, olha aqui, Ele sofre junto com você no amansar, e Ele sofre as mesmas humilhações junto com você nesse trajeto, porque Ele já passou pelo amansar, pelos testes, Ele já foi humilhado, e quando a gente anda com Ele nessa carroça, a gente passa pelos mesmos cenários que vão testar o nosso coração. A vontade é de largar o jugo, largar o fardo e fugir como um jumento doido no meio do pasto. Está cheio de crente jumento por aí, fugindo. E Deus falando assim, fica nesse cenário que eu estou junto com você, você vai aguentar, não vamos perder a direção, vamos seguir, presta atenção. E Ele fala assim, e achareis descanso para a vossa alma. Não fala nem para a vida, não fala nem para o espírito, não fala nem para o corpo, fala para a alma. Está cheio de gente cansada nas emoções, nas afetividades e nos sentimentos. O cansaço aqui dentro, porque a crise, o que grita para não fazer o que Deus quer, é os seus sentimentos, as suas emoções. O corpo existe para parecer que você existe, mas a alma grita, querendo fazer do jeito que ela quer. E o espírito acordado dentro de você luta contra a carne, que quer usar o teu corpo e a tua alma para fazer o que ela quer. Então você grita aqui dentro.
E a luta no jugo ali é a luta dos sentimentos, das afetividades. E o Pai em Jesus Cristo, que é o touro mais velho, Ele vai ensinar nessa relação com Ele, junto com o Pai. O Pai está lá em cima da carroça, e Jesus está junto com você no jugo como boi. O Pai tem um comando, é assim mesmo, o cabresto, porque a primeira teste coloquei aqui, as fases do amansar. Primeiro é o cabresto, peia e sela. Tem um processo. Sabe o que acontece? É tão simples a mensagem, porque o que requer, sabe o que é? Não é coisas intelectuais, é só simples. Para quem é simples, é obediência. Obediência, permanece no jugo, atenda, e achareis descanso para a vossa alma. Está dizendo assim, eurisco, de eureka. Alguém já falou de eureka aqui? Eureka é a palavra no grego para descoberta, através de pesquisas. É uma palavra muito usada no meio dos cientistas. Através de pesquisa, quer dizer, através de quando você vai pesquisando, quer dizer, você vai experimentando o meu jugo, na pesquisa que você faz, na prática, porque ciência de verdade é observação e experimento e prova, não é teoria. Teoria que não bate com os fatos, não é os fatos que têm que ser mudados, mas é a teoria. E pau em muita teoria por aí, que não bate com os fatos. E a gente vive vivendo uma vida cristã teórica, e é fato que Deus propõe, é fato. Você vai andar nesse cenário, eu vou te mostrar que aqui é lugar de humildade. Não está pronto, você precisa passar pela humilhação, você vai se tornar, quando você sair dessa fase, humilde. É prática. Ciência de verdade é isso, conhecimento de verdade é isso, é prática, é botar a mão na massa. Achareis, ali é eurisco, está dizendo assim, revelação. Vocês vão descobrir algo que vocês não tinham para os teus sentimentos, para a tua alma, para as tuas emoções. Tem muita gente doente emocionalmente, crê em Jesus Cristo, sabe que Ele é Salvador, mas estão desorganizados emocionalmente, desorganizados nas emoções, em tudo, porque ainda briga na alma contra Deus. É salvo pelo Espírito, é salvo espiritualmente, mas o Espírito está fraco, não o Espírito Santo. O Espírito do homem está fraco, a carne ainda está vencendo, manipulando o corpo e a alma, para ir contra as coisas de Deus, porque já o homem espiritual está fraco, e aí quem você alimenta mais é o que vai vencer na guerra. Está cheio de crente perdendo as batalhas, porque não entendeu que a grande crise hoje é o homem espiritual tomar o centro das suas emoções. E a carne está pegando, fazendo isso e fazendo lambança dentro de mim e de você. Aqui é uma questão de obediência. Terceiro, vou terminar. Diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é a nossa direção e a nossa provisão. Porque jugo é direção e fardo é leve. Suavidade e providência. A palavra para suave aqui é krestos, fornecer o que é adequado, útil, agradável. É algo acrescentado dentro do coração. É Deus colocando dentro de você, acrescentando aquilo que é devido dentro do seu coração, para Ele estar junto com você nessa caminhada. Quer dizer, é uma caminhada. O jugo é suave, assim, é algo que envolve coração. A caminhada é a direção do coração, a direção do seu coração. É a direção do coração. Ela bom, que é leve, significa fácil de suportar, fácil de manejar. Jesus, Ele é a nossa direção e Ele é a nossa provisão. Simples, fácil de entender, para quem tem a revelação que é da graça do Pai. Se você não entende isso e não obedece isso, então está oculto para você, e você vai continuar do mesmo jeito que você está vivendo, escravo de muitas coisas. Mas se você quer entender isso, está na hora de você deixar o teu cansaço e a tua sobrecarga e entrar no esquema de Cristo na sua vida. Amém? Simples, fácil, mas muito difícil para quem não quer obedecer. Isso para mim aqui determina o ambiente da minha casa, para os meus filhos. A calma não é perfeito,
Não é perfeito porque perfeito, sabe o que é? É quando você encontra pessoas que estão disponíveis. É como no escritório. A gente está lá em cima da mesa, precisa de uma régua, a régua está lá. Não é a melhor régua do mundo, mas é a régua que cumpre a sua função. É o lápis que está lá. Não é o melhor lápis do mundo, está até gasto, mas é o lápis que escreve. Não é o perfeito lápis. É questão de disposição. Se você está disponível, está tudo perfeito para Deus. A questão é, Deus pode contar com você nesse aprendizado do jugo, porque Deus tem direção para você e Deus tem provisão para você, amém? A provisão aqui, em outras palavras, é mandamentos. Na direção, Deus dá mandamentos. Tsavar significa necessidade de saber aquilo que me protege. Presta atenção, tsavar significa uma mochila, uma bolsa que você leva no meio do deserto. Ninguém sai para o deserto sem nada. Você leva água, comida, leva roupa. Então, tudo nessa direção onde Deus te leva na caminhada cristã, o fardo que é leve, existe dentro dele o tsavar, que é as necessidades de você saber aquilo que te protege. Entende isso? Tudo está ali, porque quando você precisar de beber água, a água está lá. Quando tiver frio, a blusa está lá. Está com fome, a comida está lá. Então quem não está com Deus, vai sofrer, porque não tem mandamentos, necessidades que protegem, amém? Se você só entender que a tua canseira é resultado da sobrecarga que existe sobre a tua vida de coisas emocionais, sentimentais, afetivas, até físicas ou materiais, sinceramente eu digo para você, deixa com Deus, porque há uma substituição aqui, ó. Deixa vir a mim, vocês estão cansados, e eu vou aliviar. Não tem como aliviar se você não trocar, substituir. Há uma substituição. Se você quer insistir nesse cansaço, nessa sobrecarga que está sobre a tua vida, então o convite não é para você. Agora, se você está entendendo essa mensagem, que é simples, é um texto antigo, mas talvez que tenha hoje dado uma melhorada na tua compreensão, hoje é o dia de você junto com o teu esposo, o esposo com você, com seus filhos, de reunir dentro de casa, falar, olha, nós estamos cansados nas discussões, porque os dois, se pelo menos um tem a direção certa, mas às vezes é os dois, estão todos confundidos. Uma casa dividida, uma casa que em vez de ser casa, está com uma estrutura de labirinto, criando paredes onde não tem que ter parede, separando vidas, pessoas. Labirinto tem parede, mas não tem janela, não tem porta, não tem teto. Casa tem porta, tem janela, tem teto. Casa é feito com divisões, mas tudo leva ao bem comum de todos. Labirinto, todo mundo se perde. Tem famílias criando labirintos dentro de casa, paredes dentro do quarto, dividindo uma cozinha, já é pequena, já começa a construir, porque assim, do meu jeito, é o meu tijolo, aí não, é do meu jeito, o tijolo dela, aí vai, chega a não ver mais, estão divididos dentro do próprio da cozinha. Jugo desigual, fora, sem direção, sem provisão, sofrem à toa, casais, famílias inteiras. Prático, é assim, dói, mas é verdade, tem que morrer, vai ter que se tornar como criança, vai ter que deixar o cansaço, a sobrecarga, e vai ter que entrar no esquema de Deus. Se você entendeu hoje, então está revelado para você. Senão Deus tem que entrar na tua casa e destruir todas as paredes que causaram divisões dentro do seu casamento e dos seus filhos. Não permita ninguém criar nada dentro da sua casa que não seja a construção da planta do reino de Deus sobre a tua vida. Quem é o arquiteto? O
o engenheiro, o projetista, o mestre de obras, o pedreiro, é Jesus. Deixa Ele construir do jeito dele, porque quando a gente transforma o ambiente, fica lindo. Quando a parede é tirada, o ambiente fica maravilhoso, porque paredes separam, paredes protegem, mas paredes separam também. Está na hora da gente pedir para Deus destruir os labirintos que estão dentro da nossa casa. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que estar no esquema de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, enquanto nós cantarmos. Pense aí na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Neste lugar, Tu és real. Me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pai bendito, nós estamos aqui, Deus, e como diz o texto, Deus, se não for do Teu agrado, se for do Teu agrado, para alguns estará ocultado, para outros revelado. Deus, eu peço que para todos nós, Pai, tenha sido a parte da revelação, uma revelação simples, poderosa, que determina o ambiente da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor, de alguma forma, seja essa presença que constranja, Pai, nos convidando mesmo a entrar na direção e na provisão do Senhor. O convite é do Senhor para nós, não nossa para o Senhor. E se nós obedecermos, Deus, nós teremos a garantia de ter a Tua presença do nosso lado, a Tua direção e a Tua provisão. Presença, direção e provisão. Presença, direção e provisão. Para tudo, nas áreas afetivas, emocionais, sentimentais, espirituais, físicas, profissionais, relacionais.
espirituais, tudo, a tua presença determina, a tua presença fornece, ela é o nosso controle, ela é o que nos amansa, é a garantia do amansar e da humildade proposta pelo Senhor, porque o Senhor mesmo diz que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Então Deus, nós queremos como igreja, estar debaixo do teu jugo, e carregando, Pai, aquilo que é leve, agradável, que é possível suportar, possível manejar, levando, Pai, todos os mandamentos, nessa caminhada, sabendo que nós temos aquilo que é necessário, de conhecer aquilo que nos protege. Por isso, Deus, livra-nos, Pai, da mentira, do cansaço, do comportamento viciado, Deus, da nossa autossuficiência, da mesmice no cenário da nossa casa, da nossa profissão, do nosso ministério, cenário esse e rotina essa que nos cansa e sobrecarrega. Deus, faz algo novo de novo na nossa família, algo novo de novo na nossa casa, na nossa vida, e que cada um compreenda como homem e mulher de Deus aqui, que o Senhor tem um convite, o convite é de cenário mudado, de comportamento, de pesos, de responsabilidades outras, que são suaves e leves. Por isso, Deus, não nos deixa atolar, Deus, não nos deixa separados, Deus, e rebeldes, nos traga para esse jugo, para esse fardo, junto com o Senhor, nesta época, neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Que o povo de Deus receba a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor.